Olá, muito boa noite para todos vocês. Muito obrigado pela presença. Hoje, mais um episódio do LideraCast, em que eu tenho convidados aqui para que elas me ajudem a gerar um conteúdo super legal. Hoje nós vamos conversar sobre liderança, que é um assunto que eu adoro, e vamos conversar também sobre o Eneagrama, que é uma ferramenta que eu conheci faz mais ou menos um ano. O ano passado que eu fui conhecer o Eneagrama e me apaixonei, uma ferramenta super legal que traz uma série de perspectivas interessantes para que a gente se autoconheça e para que a gente possa, então, conhecer a nossa equipe e perceber como é que nós podemos, então, exercer a nossa liderança de maneira a trazer as pessoas para o barco, deixar todo mundo acolhido, deixar todo mundo partícipe das decisões, para que todo mundo esteja alinhado nisso aqui. Meus caros, minhas caras, se você está comigo pela primeira vez, por favor, não se esqueça de inscrever no canal, clica no sininho para que você receba as notificações dos próximos conteúdos. Se você não me conhece, meu nome é Otávio, sou o idealizador aqui do LideraCast, já são 390 e tantos episódios em áudio, 250 e tantos vídeos, não sei quantos posts nas várias redes sociais, sempre falando sobre liderança, sobre carreira e sobre autoconhecimento. E aí, sem a gente perder mais muito tempo, que tem muita coisa legal para falar, eu quero apresentar, na verdade, elas é que vão se apresentar. Eu vou chamar a Fernanda aqui para que ela se apresente para vocês, uma fera do Eneagrama. Fernanda, por favor, se apresenta para a galera. Boa noite, Otávio, querido, Fátima. Começar dando boa noite para vocês, meus parceiros, e para quem está nos assistindo. E dizer da minha alegria desse encontro, desse fórum. Bom, falar de mim, eu tenho hoje para contribuir 24 para 25 anos de história com o Eneagrama, Otávio. Então, acho que não é à toa que você me chamou. Eu sou administradora de empresas, sou formada na SPM, trilhei a minha trajetória de carreira em consultorias, mas tive 2 experiências executivas na liderança da área de RH. Uma primeira dentro da área de publicidade, numa empresa familiar de mídia exterior, e depois eu fui para uma multinacional espanhola, também na gestão de RH, e aí mudança radical de cultura, de porte de empresa, enfim. E hoje eu vou trazer todo esse repertório e mais a minha vivência toda e a minha paixão por pessoas ao longo desses anos todos aí. Muito legal. Fernanda se apresentou, agora eu vou convidar a Fátima para se apresentar para vocês. Fátima, por favor. Opa, fiz uma bobagem aqui, por que não foi? Peraí. Ao vivo é assim, às vezes você tenta tirar o mute não sai. Peraí, por que não está saindo? Você deveria ter saído. Ah, do seu lado aí. Boa, Fátima. Eu já tirei. Bom, pessoal, olha, é um grande prazer estar aqui, né? Primeiro, assim, boa noite, Otávio, boa noite, Fê, e boa noite a todos que estão seguindo a gente, estão vendo, os que vão ver depois. E é um grande prazer, né? É um grande prazer estar aqui, porque a gente tem história, né? É gozado como esse mundo é interessante, né? A primeira vez que eu ouvi falar de Eneagrama, foi primeiro com uma pessoa, que eu não sei nem se está assistindo a gente ou não, que é a Georgia, que me levou para o Urânio, e que aí eu vi a Fernanda. Então, eu conheço a Fernanda há muitos e muitos e muitos anos, né, Fê? Eu não sei exatamente quantos anos, mas há um bocado de tempo, aí uns 20 anos, pelo menos, uns 20 e tantos anos, porque foi exatamente na hora que você estava começando a trabalhar com o Eneagrama, né, junto com o Urânio. E aí foi a hora que a gente se conheceu e eu fiquei apaixonada pelo Eneagrama. Então, eu também tenho uma trajetória aí com o Eneagrama de 20 e poucos anos. Eu não sei exatamente se 23, 24, eu nunca sei exatamente, mas um bocado de tempo. E eu sou professora da SPM, né? Então, o mais interessante é que também a gente tem essa ligação, porque eu fui professora da FE, né? Então, eu sou professora da Escola Superior de Propaganda e Marketing até hoje, eu dou várias matérias de liderança, de time, de comportamento humano de uma maneira geral, de autoconhecimento e de Eneagrama, inclusive, eu dou aula lá. Então, e não só lá, né? Vários treinamentos sobre Eneagrama também, coaching, eu dou muito coaching utilizando Eneagrama. Por quê? Eu fui executiva de empresa durante muitos anos, mas, né, acabei entrando na consultoria. E há 33 anos que eu trabalho e tenho uma consultoria
onde eu desenvolvo vários trabalhos. Tenho mestrado em Administração e Comunicação, tenho doutorado em Ciências Sociais, sou psicanalista, então eu trabalho com líderes e trabalho com pessoas desde que eu me conheço por gente. Adoro trabalhar com gente porque é um desafio 24 horas por dia. Então, este nosso bate-papo, eu tenho certeza que vai ser muito gostoso, porque nós vamos trocar, né? Essa beleza que é o Eneagrama, e falar de liderança, e falar de como essa trajetória acontece com a gente, e o quanto que nós podemos ser felizes e ser produtivos e líderes melhores com o Eneagrama. Então, Otávio, super obrigada por estar aqui. E Fê, assim, delícia estar aqui contigo. E uma particularidade interessante, eu conheci a Fernanda o ano passado nos módulos de Eneagrama que eu fiz na Iluminata. A Fátima, nós já tínhamos trombado pela vida anos atrás lá nos cursos da SPM. Eu convidei as duas, eu não sabia que elas se conheciam. Veja como é o universo, né? Mas elas já se conheciam de longa data. Mas para a gente começar, as pessoas que estão conosco aqui ao vivo e eventualmente vão estar conosco depois, eles podem não ter muita noção do que é o Eneagrama. Então, Fernanda, nós podemos começar? Deixa eu colocar aqui para ajudar. Vamos colocar aqui na tela. Explica para o pessoal, então, em linhas gerais, o que é o Eneagrama. Boa, começar pelo começo, né, Otávio? Acho que você que está acompanhando aí, vê se o pessoal coloca ali no chat e tal, e vai comentando quem já conhece o Eneagrama, quem sabe o próprio tipo, enfim, já usa, para a gente já abrir essa conversa, né? E aí eu pensei muito sobre a maneira mais simples de trazer algo que é a razão de tanto estudo, né? E que merece tanta profundidade, né? Que é o Eneagrama, uma sabedoria milenar. A gente está falando de um conhecimento disponível aí há 4.000 anos, pelo menos, para a humanidade, que é difícil precisar exatamente o local de origem, mas que as pesquisas mais recentes apontam ali para Alexandria, no Egito, tem muitos registros ali naquela região, né? Tive a oportunidade de fazer essa visita. E aí o Eneagrama está aí nessa figura, porque o Eneagrama, o termo Eneagrama, vem do grego, Enea9, gramo, diagrama, figura. Então, quando a gente olha esse desenho aí, excluídos os números ainda, a gente vai ver qual é a figura que representa essa sabedoria, que num momento inicial, ali 4, 5 mil anos atrás, descrevia leis universais e a forma como as coisas acontecem no universo. E aí, no século XX, esse conhecimento veio para o Ocidente com alguém que é muito importante dentro aí do nosso trabalho, que é o Gurdjieff. E aí começa-se a falar, né, sobre o uso do Eneagrama processual. E aí, mais recentemente ainda, na década de 70, com grande contribuição aí do Cláudio Naranjo, um grande professor de Eneagrama, e do Oscar Ichaço, uma tradução do que seria toda essa sabedoria já na linguagem psicológica, na descrição de 9 tipos de personalidade principais ou centrais. E a beleza, Otávio, você que foi meu aluno, né, e que troca tanto comigo, e Fátima também, acho que a beleza da gente poder trazer o Eneagrama é a profundidade e a precisão dessa ferramenta, né? Eu estudei várias outras, trabalhando no desenvolvimento humano e autoconhecimento, tive chance de estudar MBTI, DISC, Quantum, PI, uma infinidade aí de sopas de letrinha. Mas a profundidade e a precisão do Eneagrama eu não vejo em nenhuma outra sabedoria. O Eneagrama vai além de ferramentas, testes, enfim, né? Porque ele vai trazer para nós a motivação por trás dos comportamentos desses 9 tipos aí. E aí tem aí de 1 a 9, turma, porque de fato, né, a linguagem universal para se falar desses tipos são os números. Cada autor do Eneagrama, cada professor usa, às vezes, um nome, uma imagem, uma metáfora diferente, né, para cada um dos tipos. Mas todo mundo, quando fala do 1, é do 1 mesmo que está falando, ou do 6, que é o meu tipo, ou do 3, que é o do Otávio e da Fátima. E aí a gente vê eles posicionados aqui nesse símbolo, né? Para mim, então,
tão bonito na sua expressão aí. Então, a gente tem um círculo, um triângulo e uma hexade, né? Que dá só isso aí, né, Otávio? Um papo aí para umas aulinhas de, sei lá, umas 9 horas de aula só para falar do símbolo. É verdade. E será, Fátima, vamos então descer um degrauzinho agora? A Fernanda já deu uma geral sobre o Eneagrama, né? Talvez nós pudéssemos dedicar alguns minutinhos para falar de cada eneatipo. Faz sentido, Fátima? Você poderia começar para a gente? Vamos lá. Claro que sim, claro que sim. Quando a gente vê essa figura, primeiro que é uma figura, para mim, sagrada, né? É lindo, pensar nesse triângulo, pensar nesse círculo. Então, o círculo traz que todos somos iguais, né? Não existe ninguém que é melhor que o outro. Olha que bonito, né? Esse símbolo, né? Então, pensando aí o que você me falou, e depois a gente fala do triângulo, etc., mas eu acho que o que é importante entender? Que existem, segundo o Eneagrama, 3 centros de inteligência. Né? Então, os tipos 8 e 9 e 1 fazem parte de um centro de inteligência mais instintivo. Os tipos 2, 3 e 4 fazem parte de um centro de inteligência mais emocional. E os tipos 5, 6 e 7 de um centro de inteligência mental. Né? Então, o tipo 8, por exemplo, é aquele tipo que, como é instintivo, quando falo instintivo, a energia vem da barriga. Né? Eu não sei se vocês conhecem pessoas que são assim, que vem da barriga uma coisa assim, bateu, levou, né? Então, o tipo 8 é mais uma pessoa que fica vermelha às vezes, né? Minha mãe era tipo 8, então era muito gozado, porque ela era quase vermelha, e aí quando ela ficava com raiva, né? E aí ela ficava brava e explodia, né? Porque o tipo 8 é assim, explode. Mas, visceral, né, Fátima? É visceral, Fê. Né? E é aquela coisa gostosa que a gente vê no tipo 8, né? Porque ele é forte, né? É poderoso, é aquela pessoa que muitas vezes, né, na liderança principalmente, é tido como chefe, né? E todos os tipos, eu acho que uma coisa importante de dizer é que assim, ó, todos nós achamos que o nosso jeito de olhar o mundo é o correto. E na hora que a gente olha tipo por tipo, nós vemos que existem 9 formas, no mínimo, de enxergar o mundo. Então, o 8, por exemplo, o tipo 8, que é tido como o chefão, o chefe, o patrão, etc., ele enxerga o mundo como tudo ou nada, o 880. Né? Ele acha que ele precisa proteger as pessoas, o que é uma coisa muito legal, né? Também. Não está fazendo um barulho de ventinho, pessoal, no meu... Não? Eu acho que está fazendo um pouco, Fátima. Tá bom, porque se tiver mais, aí eu dou uma segurada aqui, ou então eu vou desligar aqui o ar. Mas o que eu quero falar para vocês, né? Esse tipo 8 é aquele tipo que faz a coisa acontecer porque ele é forte, ele é poderoso, ele acredita nele, ele não quer ser vulnerável, né? Então, eu sempre olho o 8 como aquele rei, né? Que vai lá, que faz, acontece, etc. E que é um doce de criatura, porque o 8 ele tem, no fundo, uma inocência muito grande, né? Então, eu gosto da inocência do 8. Então, eu conheço várias pessoas que são tipo 8 e são líderes tipo 8, que são pessoas fortes, mas que às vezes podem ser autoritárias demais. Né? E às vezes, além de autoritárias, elas podem querer proteger algumas pessoas em detrimento de outras. Mas são extremamente corretas, são extremamente autênticas, elas são assertivas, elas dizem o que elas pensam. Elas são pessoas que não pensam 2 vezes para dizer a verdade, né? A verdade deles. Esse é o ponto do 8, é a verdade deles. Fê, você lembra mais alguma coisa do 8 que você queira complementar? Não, eu acho que tá bom para dar um gostinho, né? Eu acho que a gente olha nas empresas, tem uma coisa que o 8 nunca passa desapercebido, né, Fátima? Não. Assume a liderança com muita naturalidade, muita energia de realização, foco nas metas e nos resultados. E tem essa coisa da proteção, sim, do seu próprio time, e normalmente é briga para o lado e para cima, né? E aí, quando na relação com a própria equipe, eu protejo, com a minha equipe falo eu. E aí, mesmo quando existe essa briga, essa cobrança mais intensa,
não é nada pessoal, né? Então eu brigo, as pessoas às vezes ficam meio entre mortos e feridos, mas 5 minutos depois passou, e essa é aquela liderança que vai te chamar para almoçar, né? Então, assim, realmente não levou nada para o pessoal. Mas acho que já deu um bom gostinho. A gente vê aí nos instintivos 3 maneiras diferentes de lidar com a raiva. E acho que você deixou muito claro aqui que a maneira do 8 lidar com a raiva é colocar a raiva para fora. Isso. É a grande Já diferença do 8, né? É a grande diferença do 8. Ele vai, ele fala, ele faz acontecer, ele fica bravo, dá murro na mesa, etc. É legal, né, Otávio? O pessoal que tiver dúvidas, vai escrevendo para a gente, vai falando, porque aí nós vamos conversando aqui. A ideia é que a gente faça uma grande conversa aqui, tá, pessoal? Então, fiquem à vontade aí para perguntar, para questionarem e tal. Vamos para o 9, então? Ou você quer continuar aqui? Vamos para o 9. 9. O 9 é interessante, o 9, porque ele também é instintivo, mas ele suspende a raiva. Ele faz de conta que ele nunca fica com raiva de nada. E, diferentemente do 8, ele acha que todos têm mais valor do que ele. E dizem que o tipo 9 é o melhor líder que nós temos hoje, exatamente porque o 9 é o líder que é o servidor, que está sempre se perguntando o que ele pode fazer para a equipe, ele está sempre se colocando à disposição, né? O que é muito interessante, né? É um líder muito bom, porque é um líder que está sempre falando o que eu posso fazer para te ajudar, o que eu posso fazer para ser mais diretivo com você, mas no sentido não de direcionar, mas de poder te ajudar a ser cada vez melhor. O que eu posso fazer para te ajudar a se desenvolver mais? O 9, ele pode esquecer um pouco dele. E, às vezes, pode perder o foco também, porque ele acaba esquecendo dele, acaba perdendo o foco e, muitas vezes, o resultado acaba se perdendo, porque ele olha mais para as pessoas e não tem aquela coisa tão forte de chegar lá, mas ele leva a equipe muito bem. Então, muitas vezes, a própria equipe, junto com ele, conseguem chegar em resultados fantásticos. Principalmente quando ele tem essa questão de saber lidar com a equipe, de saber ajudar a equipe a crescer. O 9, eu vejo também que tem uma coisa muito interessante, que é quando ele suspende a raiva, ele faz de conta que ele não se irrita com nada. Então, ele fica meio que... Sabe aquela visão que a gente tem de pessoas com baixa energia? Porque ele segura e ele fala, não, tá tudo bem. Ah, você tá aí? Não, tá tudo bem. Tá, sabe, tá tudo bem sempre pro 9. Mas ele precisa saber se posicionar. Então, o grande diferencial do 9 é quando ele começa a aprender a se posicionar, porque ele se posiciona não para tirar vantagem para ele, mas ele se posiciona em função de uma paz, de uma harmonia, de um bem-estar da equipe, de um bem-estar da empresa. Então, o 9 é um profissional, né, que é muito importante e valoroso nas empresas hoje, quando a gente fala em saber olhar para a diversidade, quando a gente fala em saber harmonizar os diferentes, os opostos, o 9 é muito importante, mas ele precisa lembrar que ele também é importante. É isso mesmo, Fê? Sem dúvida. E aí eu fico te ouvindo e lembrando dos 9 com quem eu já trabalhei, e já ou liderei ou tive como pares, assim, né? E acho que tem um ponto muito interessante de observar, em especial no início de trajetória de liderança, e o Otávio, eu sei que ele mentora várias pessoas que estão nesse começo, né? E aí é uma questão do aprender a se posicionar e dizer os nãos necessários. Porque essa disponibilidade para ajudar do 9, ela é muito alta, né? Ela é bem intensa. Só que com isso, ele se sobrecarrega e muitas vezes a equipe se sobrecarrega, porque isso vai passar para a equipe. Então, gera um desgaste e nem sempre, né, Fátima, como você traz, no foco principal do resultado. Então, é uma pessoa que realmente carrega o piano, né, trabalha duro, tal, mas precisa aprender, por outro lado, a dar os nãos necessários e fazer os conflitos produtivos, né? E, ao mesmo tempo, se a gente for olhar um 9, quando está no seu melhor, né, quando acessa o seu melhor, traz a virtude da ação certa. Então, acho que quando você diz que o mundo está precisando, né, dessas lideranças, que é fazer o que tem que ser feito
na hora que tem que ser feito, e não importa se isso vai gerar ou não algum conflito. Então, acho que são lideranças de grandes mudanças, né? E isso é bem bonito de ver mesmo. Quando ele se empodera, né? Coloca o coração ali na ação. Muito bom, muito bom. Vamos lá para o 1? Vocês querem continuar desse jeito? Vamos lá? Continuando assim? Bora! Acho que Bora. Com 1 a gente fecha uma tríade inteira, e aí acho que dá para o pessoal perceber também o que é olhar para isso, né? Se a gente está falando de 3 tipos instintivos dessa energia corporal, visceral, formas diferentes de lidar, né? O 8 externaliza, o 9 suspende e o 1 que internaliza, né, Fátima? O 1 é interessante porque o 1 ele é conhecido como perfeccionista, né? Então é aquela pessoa que fica com raiva aqui na boca, assim, desesperado porque o mundo não é perfeito. O mundo não é perfeito, as pessoas não são perfeitas, então ele tende a ser muito crítico, e crítico com ele mesmo e com os outros, uma baita criticidade, porque ele acha que ele é o responsável por colocar a perfeição no mundo. Imagina o peso, né? Então, quando eu falo do Uragrama, e com certeza a Fê e o Otávio também, me dá uma profunda compaixão das pessoas, porque a gente começa a entender que as pessoas não são o que elas são porque elas querem ser, elas são o que elas são porque elas desenvolveram uma personalidade que, no fundo, é a máscara para conseguir se sair bem na vida, né? Então, olha que interessante, se a gente for ver na história de cada um, a gente consegue entender o porquê que a pessoa desenvolveu essa máscara mesmo, né? Que é o jeito de me relacionar com o mundo. E o 1 tende a ser perfeito, né? É aquela pessoa que precisa ser perfeita, é aquela pessoa que se veste toda bonitinha, tudo combina com tudo, o cabelo não tem um fio fora do lugar, né? E busca esses processos, né? Ser correto na vida. Então, eu sempre brinco, o tipo 1 é assim, né? Tem um farol que está vermelho, ninguém vai passar. Tá muito tranquilo, ele pode passar o farol vermelho, não vai tomar multa, ele não passa, porque não é certo. Então, o que é certo, o que é errado. Imagina, eu, tipo 3, passo direto, não conta para ninguém. Mas assim, né? Quando eu estou com pressa e eu preciso fazer um negócio, eu não vou ficar esperando, né? Porque eu vou, né? Porque a minha emoção me bota para frente. O tipo 1, não, o que é certo, o que é errado. O que pode, o que não pode, não pode. Então, ele é muito processual. Por outro lado, né, extremamente ético, extremamente justo. Você pode contar com o 1 para tudo aquilo que você precisar, porque efetivamente, se ele te dizer eu vou fazer, ele faz, né? Porque é uma pessoa que faz. Só que, por exemplo, se você diz que, ok, olha, você me ajuda aqui, você chega às 8 horas e você chega às 8h05, ele está assim, como que ela chegou às 8h05 e não às 8? Né? Porque você falou que ia chegar às 8, como é que você chegou às 8h05? Então, ele se irrita, mas ele jamais vai falar que está irritado com você. E aí, se você perguntar, você está bem? Estou sim, vamos trabalhar, né? Então, é uma pessoa que, para as empresas, também é muito interessante, e o líder tipo 1 é aquele líder que deixa claro quais são as normas, quais são os procedimentos, o que pode, o que não pode, extremamente ético, extremamente confiável e justo, né? Então, é uma característica interessante do 1. Tem alguma coisa a mais, Fê? Não, gostei. Eu como 6, né? Você comparou com o 3, eu como 6, eu adoro, tipo, uma regra clara, né? Isso me traz por razões diferentes, né? Porque no caso do 1 é o certo, errado, justo, injusto, mas no meu caso me traz a tranquilidade, né? Fico mais calma, menos ansiosa com a regra, com o procedimento, com todo mundo vai cumprir aquilo que prometeu, né? Então tenho grandes amizades aí de tipo 1 e me encontro aí nessa dor, né, das incertezas e tudo mais. O que eu acho importante, né, porque talvez tenham aqui pessoas lideradas por tipos 1 ou que lideram tipos 1. Então, trazer um olhar de compaixão que você fala, né, Fátima, para mim está no o que me move, né, a trabalhar autoconhecimento. Acho que, num primeiro lugar, é fazer as pessoas mergulharem para dentro de si, encontrarem essa beleza e expressarem no mundo, né? Porque eu realmente acredito que todo mundo tem a beleza dentro de si.
Mas tem esse segundo momento, que é o como a gente olha para essa diferença e aprende com ela, né? Então, no caso da convivência com as pessoas do tipo 1, que a gente possa se lembrar de que, sim, são críticos, são exigentes, né? Mas muito mais ainda com eles mesmos. E acho que isso melhora muito a forma como a gente se comunica, né? E interage. Na hora de formar uma equipe, né? E de buscar um resultado, esse é um cuidado, né? Como é que eu olho para as pessoas naquilo de melhor que elas podem ser? Inclusive, a questão, né, se a gente for falar em feedback, por exemplo, é que a gente vai aqui, vamos ficar uma noite toda, né, Otávio? Vamos ficar uma noite Vamos toda. ficar, não, vamos ficar, está muito legal a descrição, vamos ficar até a hora que for preciso. A questão do feedback, quando você vai dar um feedback para o tipo 1, você precisa tomar um baita cuidado, porque ele já tem um chicotinho particular. Se você chicotear muito pesado, vai ficar muito difícil, né? Ele conseguir entender, e aí ele vai ficar muito mal mesmo. Então, para cada uma das pessoas, a gente poderia fazer uma outra live, né, só falando dos feedbacks e como que a gente dá feedback. Então, o ponto é, tanto eu sendo um tipo 1, como tendo um colaborador tipo 1, ou 9, ou 8, etc., eu preciso olhar para essas características e ver como é que isso impacta no dia a dia da minha relação com essa pessoa. Quer dizer, como eu posso me relacionar com essa pessoa de tal modo que ela contribua com o seu melhor e que ela seja feliz e que eu possa tomar cuidado para não pegar exatamente nas principais dores dessa pessoa. Eu tive um colaborador tipo 1, é uma menina, inclusive, e eu, como tipo 3, você fala em norma, procedimento, processo, para mim é alguma coisa meio complicada. Se eu puder, eu vivo muito bem sem esses procedimentos tão certinhos, né? A não ser quando vale a pena, mas não gosto muito. Então, eu, como líder, o que eu fazia? Eu deixava as coisas absolutamente abertas e soltas, né? E essa profissional tipo 1, ela ficava muito mal e muito descontente. No final das contas, nós tivemos uma série de questões porque eu não entendia isso, porque eu não entendia por que ela precisava fazer checklist para montar uma pasta, que era uma pasta tão simples para montar e não precisava de checklist, né? E ela precisava do checklist. Então, você ser um líder e entender que cada pessoa tem as suas necessidades e entender pelo Eneagrama que necessidades são essas, nossa, acho que faz total diferença no seu jeito de liderar. E antes de eu conhecer o Eneagrama, eu fiz grandes bobagens, eu fiz grandes besteiras, tanto na minha vida pessoal quanto na minha vida profissional, porque como eu não sabia, eu achava que a certa era eu, né? Porque essa é a característica que a gente tem. Não, eu que estou certo, o outro que está errado. Você não olha para a vida com os olhos do outro. E quando eu fui perceber, por exemplo, né, nesse caso, que o tipo 1 precisa de regras, procedimentos, etc., quando eu tenho um colaborador que eu sei que é tipo 1, eu tomo todo um cuidado nesse sentido, né? Então, acho que essa diferença é importante, né? Como a Fernanda falou, olhar tanto você líder quanto liderado. Perfeito, concordo. No caso, ter um cliente tipo 1, você tem que trazer as coisas muito detalhadas. Você tem que trazer muitos elementos, não é trazer só uma página, ele quer detalhes, especificações, como é que nós vamos fazer para que ele possa embarcar no projeto junto com a gente, né? Já que eu sou um cara de vendas, vou dar um pitaco aqui também. Mas sem dúvida nenhuma, acho que quando a gente olha do ponto de vista de vendas, Otávio, esse ajuste da linguagem, ele faz muito sentido. Já tive com muita equipe de força de vendas, Fátima também. Então, esse é um ajuste fino que faz muita diferença. Vender uma coisa para um tipo 1 é passar por especificações técnicas, é passar por como se dá a garantia, é passar os pontos do contrato, né? Então, assim, tem algumas coisas que vão fazer parte, né? E acho que a beleza aqui, e está começando a me vir da gente reforçar, e a gente conversou muito isso nós três, né? Nas prévias aqui do encontro, que tem tudo isso, e são atalhos, e tem muita clareza, muita precisão, e ainda assim a gente tomar o cuidado de não usar o Eneagrama para rotular, estereotipar as pessoas. Porque quando a gente fala de 9 tipos, isso é a ponta do iceberg, né? Para quem começa a conhecer essa sabedoria. Então, a gente está dando grandes traços, grandes tendências,
mas a gente vai ver pessoas do tipo 1 absolutamente diferentes, né? Então, muito cuidado. E outro ainda, né, com esse foco profissional, e aí vou me antecipar aqui, Fátima, depois, de repente, a gente retoma, né? Também não serve usar o Enneagrama, então legal, vou contratar só tipo 1 para a minha área da qualidade, né? Porque as pessoas gostam, melhoria contínua, procedimento, e aí como se para trabalhar na área de qualidade, então só serve tipo 1. E a pessoa do tipo 1 quer trabalhar com inovações, fala, não, mas você não vai ser criativo. E aí a gente vai contra uma das temáticas mais atuais da liderança, que é a diversidade, né? Então, como a gente já passou 3 tipos aqui, acho que já vale essa ressalva, né? Essa pimenta aqui na conversa. Porque é um risco grande. A gente fala assim, nossa, então para vender vou por 3, para qualidade vou por 1, para área de compliance vou por tipo 6. E aí a gente cai nesses rótulos super perigosos, né? Concordo sim. E o tipo 2? Eu acho que legal que você traz. Eu só queria enfocar uma coisa a mais que você falou, Otávio, que é essa questão de venda, né? Então, veja só, se a gente só pegar entre o 8 e 9 e 1, e aí imagine quando você vai vender para um tipo 8, muda completamente. Vai que você começa a bater de frente com a autoridade dele. Acabou tua venda nesse momento. Se você não reconhecer o poder do tipo 8, acabou. Então, é muito interessante esse Agora, claro, né? Você vai falar, poxa vida, mas como é que eu vou saber como é que são as pessoas? E aí, pegando o que a Fê falou, que eu acho que é importante, não precisa necessariamente você saber se é 8, 9, 1, 2, 3, 4, mas você precisa entender as diferenças e começar a ser sensível com as pessoas, né? Então, se você se conhecer, e claro, se você puder ter acesso a todo esse conhecimento que a gente está passando, e como a Fernanda falou, nós estamos passando assim a pontinha de um iceberg, né? Eu sempre brinco que a gente está, imagina você num iceberg imenso lá fazendo raspadinha, sabe aquela raspadinha na praia? Né? Você está vendo essa pontinha, você está fazendo uma raspadinha, o que nós estamos dando para vocês é só isso. Imagina a beleza que é você conhecer. E caso você conheça cada vez mais, aí você vai ficar cada vez mais competente nas suas várias áreas de trabalho. E vendas é uma delas, sim, Otávio, muito importante e muito forte. Né? Bom, vamos lá. Nesse ponto que você falou, me parece que a gente está aberto a perceber as nuances da nossa equipe, né? A gente tá com essa visão de que, puxa, quanto melhor eu entender como é que essa minha equipe se comporta, como é que eles gostam de ser tratados, como é que eles vão estar mais confortáveis para exercer as tarefas e caminhar com os projetos, se o líder puder organizar esses meios, certamente a coisa vai mais azeitada, né? Com certeza. Sem dúvida. A gente está aqui num fórum de liderança, né? Acho que um dos grandes papéis que eu vejo numa liderança hoje é criar ambientes emocionalmente seguros, para que as pessoas consigam trazer esse potencial todo à tona, sem medo de errar, medo de se opor a uma ideia. Então, sim, ter essa sensibilidade, ter uma escuta muito ativa e, de fato, aprender a conduzir as pessoas dentro de cenários de divergência, né? Do conflito produtivo. Então, falar da diversidade e da diversidade cognitiva, né? Diferentes pontos de vista. Então, como é que eu, enquanto líder, gerencio isso tudo? Isso que a gente falou só dos instintivos. Então, vamos lá falar dos emocionais, que aí a bagunça aumenta. Pois é. E é interessante pensar, né, no ambiente seguro, né? O que é um ambiente seguro? Gente, assim, é muito, muito interessante, porque para cada tipo, a gente pode pensar em ambientes seguros de uma forma diferente, emocionalmente seguros de uma forma diferente, porque para o tipo 8, para o 9, para o 1, para o 2, vamos falar do 2, né? Já que a gente começou, vamos falar do 2. O 2 é assim uma paixão, né? Quer dizer, cada um é uma paixão. Eu me apaixono por todos os tipos. O 2 é doador. Então, é aquela pessoa que antes de você pedir alguma coisa, ela já sabe o que você precisa. Então, eu tenho uma amiga tipo 2 que é assim, muito interessante, né? Ela antes de qualquer coisa, ela já está me oferecendo coisa, já está me dando coisa, já está fazendo coisas por mim, né? Antes de eu pedir. Bom, até aí tudo bem, né? Isso é ótimo. Tem um problema só, é que a partir do momento que
ela me dá, ela espera que eu agradeça, que eu reconheça, que eu fale que ela é maravilhosa, que eu ligue para ela não sei quantas mil vezes, parará. E eu, como tipo 3, não tenho todo esse tempo, né? E nem essa disposição para fazer tudo isso. E aí ela fica chateada comigo. Então, olha como é interessante. O tipo 2 é uma pessoa que tem uma capacidade empática absurda, né? Ela tem uma empatia incrível. Agora, ela tem essa empatia e espera reconhecimento. Ela espera que o outro. Então, veja o que é um ambiente emocionalmente seguro para um tipo 2. Ela poder demonstrar essa empatia, ela poder ser reconhecida, ela poder ser vista, ela poder ser olhada, ela poder ser necessária, né, para as pessoas, mas ao mesmo tempo ser reconhecida por isso. É um tipo fantástico, porque é capaz de se doar e perceber claramente o que as outras pessoas precisam. O ponto é que às vezes também não sabe dizer não, porque o que a pessoa pede ela vai fazendo. E também tem uma coisa interessante do 2, ela não é assim com todo mundo, é assim com algumas pessoas, diferentemente do 9, que se doa para todo mundo, harmoniza com todo mundo. O tipo 2 não é assim. O tipo 2, ele tem algumas pessoas que ele tem uma maior afinidade, então ele faz isso de se doar com muito mais tranquilidade. E o mais interessante é que ele sente muito orgulho dessa história, né? Poxa, eu sou capaz de enxergar, eu sou capaz de ver a necessidade do outro. É bom isso, um líder assim? Com certeza, né? Porque ele é capaz de enxergar quais são as necessidades da sua equipe, necessidades das pessoas, dos clientes, né? Agora, o ponto é o quanto que essa pessoa precisa o tempo todo dessa aprovação do externo, né? E o quanto fica dolorida quando não tem, o quanto fica dolorida, e às vezes sem razão. Né? Então, eu acho que o 2, como líder, é um baita líder e, ao mesmo tempo, precisa cuidar do seu emocional. Fala, Otávio, você ia falar, desculpa, eu te cortei. Não, eu ia comentar que às vezes eu vejo um tipo 2 na empresa, na equipe, né, como uma pessoa, como você disse, hiper solícita. Você nem pediu ainda, a pessoa já te preparou e já está para te entregar. Aqui tem um cuidado que eu vejo, dependendo de com quem esse tipo 2 está se relacionando, as pessoas elas não estão esperando aquilo naquele momento. Então tem um desalinhamento, vamos dizer. O tipo 2 está ali com o coração aberto, tentando fazer o possível e o impossível para agradar, de certa maneira, para contribuir, mas às vezes faz isso na hora errada, vamos dizer. Não era naquele momento para colocar aquilo tudo, sabe? Pode passar, em algumas situações, um ar até, de certa forma, inconveniente, né? Você sabe que isso acontece frequentemente, Otávio. Eu vejo que o tipo 2 às vezes quer dar conselho, acaba se preocupando demais e acaba invadindo as pessoas, seja pelo fato de dar coisas materiais ou imateriais mesmo, que ninguém está esperando e ninguém perguntou. E aí a dor é muito grande, né, do tipo 2, porque imagina, ela se deu com toda boa vontade e não é reconhecida e às vezes até é criticada. Então, esse é um ponto bem dolorido no 2. Né, eu vou complementar, vocês falaram maravilhosamente bem, mas vou trazer um recorte aí ainda mais de liderança, que é uma liderança que, sem dúvida nenhuma, investe tempo, energia e esforço para desenvolver pessoas. Tem paciência, ensina 1000 vezes, se necessário, encoraja, né? Então, vai ter times muito engajados, assim, porque é muito otimista também, né? Então, cria uma atmosfera positiva, assim, na equipe. Ao mesmo tempo, por essa necessidade de ser querida, né? É uma liderança que pode acabar tendo uma equipe dependente. Que não se saia tão bem sem a presença dela, né? Então, que fique à espera ali. Então, é meio mãezona, meio paizão, assim, cuida, né? Põe um pouco debaixo da asa. Então, tomar um pouco de cuidado com isso. Acho que o 2 tem isso sim. Vamos lá falar da gente, Otávio? Ui, caramba! Posso falar do 3 eu, então? Por favor. Puxa, quando eu me descobri um tipo 3, e isso faz mais ou menos um ano atrás, foi em março do ano passado, isso para mim fez uma diferença muito grande. Porque, primeiro, eu entendi a minha hiperatividade. Eu sou alguém que sou incapaz de ficar deitado sem fazer nada.
Vamos para a praia, vamos ficar sentado olhando o mar e tal. Isso para mim é uma tortura. A gente pode ir para a praia, vamos caminhar, jogar frescobol, escalar algum morro. Eu não consigo ficar sem fazer nada. E às vezes aquilo me doía. Quando eu me vi um tipo 3, puxa, aquilo acalmou a minha alma pra caramba. Esse é o primeiro aspecto. E o outro aspecto, que é muito relevante, esse sim, puxa, foi transformador na minha vida. O tipo 3 é alguém que se identifica com o que a gente faz e não com o que a gente é. Isso, para mim, eu me identifico, não vou nem dizer que me identificava, acho que ainda me identifico muito com o que eu faço. Então, por que eu faço tantas coisas? Porque para mim é importante, eu acredito que o valor que atribuem a mim está mais ligado com o meu legado do que comigo propriamente. Esse é o meu grande desafio e o grande trabalho que eu estou desde o ano passado. Como é que eu vou me aperfeiçoar para que eu entenda que o Otávio tem valor por mais que ele não tenha feito nada? Esse, para mim, é o grande ponto. Como é que você se coloca nisso, Fátima, como também uma tipo 3? Otávio, é um terror esse negócio, né? Porque quem é a Fátima, né? A Fátima é aquilo que ela faz e não aquilo que ela é. É muito difícil descolar. Você imagina, né? Eu trabalho com Eneagrama há 20 e tantos anos. E até hoje eu olho para isso com muito cuidado, porque eu preciso me descolar mesmo do que eu sou e o que eu faço. E, aliás, a pandemia foi ótima também, porque deu para dar uma boa descolada, né, disso para quem soube trabalhar na pandemia. Isso ajudou bastante, porque a gente precisou diminuir, né, o ritmo. E tudo que o 3 precisa fazer é diminuir o ritmo. E para mim foi muito bom, porque eu pus o pé no breque e aí eu consegui olhar para a Fátima, quem a Fátima é. Quer dizer, né, eu já tenho trabalhado isso muitos e muitos anos, então eu estou olhando muito isso. Mas é mesmo, isso que você falou, de trabalhar e continuar trabalhando. Eu amo trabalhar, né? Então, eu gosto do que eu faço, então brilho os olhos, né? Para mim, trabalho é um baita prazer. Eu não trabalho, eu acho que o grande problema do 3 é esse, a gente não consegue enxergar o trabalho como todo mundo enxerga o trabalho. Aliás, quer me deixar ficar muito nervosa é quando eu vejo aquela história do sextou, né? Porque eu falo sextou e daí? No segundou, no terçou? O que é essa história, né? Porque para mim é tão legal trabalhar que eu acho, né, esquisito essa história, as pessoas acharem que sexta-feira é o melhor dia da semana. Até porque eu trabalho sábado e domingo normalmente. Mas, assim, isso é um enrosco. E tem uma coisa importante que eu acho que vale a pena falar, que é a questão da tristeza do 3, né? Se fala hoje, o Urânio traz muito isso, que o 3 é um dos eneatipos que sentem mais, é um dos mais emocionais. E então é gozado, porque você fala, bom, mas o 3 é emocional, se ele trabalha tanto, a gente trabalha desse jeito para não entrar em contato com a nossa emoção. Então o 3 é o tipo mais emocional dos 9. Porque a gente tem tanto medo de entrar em contato com a emoção e desmoronar, que a gente não entra em contato, mas de tanto que a gente é emocional. E o 3 tem uma tristeza muito grande. O 2, 3 e 4 tem a tristeza como uma emoção de base, né? O 8, 9 e 1 tem a raiva, o 2, 3 e 4 tem a questão da tristeza. E para mim foi uma descoberta também, porque eu não entendia por que de vez em quando eu ficava triste, né? Pô, minha vida é tão legal, eu trabalho, vou, não sei o quê, blá, blá, mas às vezes dá uma tristeza, né? De onde vem isso? E vem de um buraco, né? Que todos os tipos emocionais têm, que é esse buraco interno mesmo, que de vez em quando pega, e o 3 tenta abafar esse buraco no trabalho. E o 3 tem muito orgulho de ser 3, pior é isso, né? Porque tem a questão da vaidade, né? Então, o 3 é vaidoso, o 3 tem uma preocupação com autoimagem, né? Como é que eu vou parecer para os outros, como é que os outros vão me avaliar. E aqui um segredo para vocês, não contem para ninguém, eu não vejo avaliação nenhuma de nenhum curso que eu faço, né? Se alguém me contar, tudo bem, mas porque eu tenho pavor de ser mal avaliada. Olha que louco isso, né? Imagine que eu dou treinamento e curso, sei lá quantos anos, e sei que eu não sou mal avaliada em nenhum deles, mas eu continuo não olhando porque eu tenho medo, né, de ficar triste. Mas é isso. Você veja só, 2 tipo 3 diferentes aqui. Eu adoro ser avaliado.
Quando eu recebo uma avaliação, eu fico muito feliz porque aquilo de alguma forma me orienta. E eu consigo enxergar na avaliação, eventualmente, oportunidades de melhorar ainda mais. Você vê como, mesmo dentro dos tipo 3, tem diferenças aí, né? Porque tem a questão dos subtipos, né? Que a gente não falou e nem a gente vai conseguir falar aqui. Mas, por exemplo, eu sou um subtipo, eu sou um 3, autopreservação em primeiro lugar. Né? Eu tenho autopreservação sexual e social. Eu não sei, Otávio, se você sabe qual que é a tua... Não, eu sou autopreservação também. Também autopreservação? Ah, então, então provavelmente você... não sei qual que é. Agora você fala, Fê. De ordem, né? Eu acho que mais do que subtipos, eu acho que a grande questão é que isso é comportamento. E o que a gente precisa trabalhar no Enneagrama não é o comportamento em si, né? E isso é legal para quem está nos vendo, ver a diferença entre vocês, a diferença de narrativa, a diferença na apresentação, e aí uma diferença num comportamento específico, que é como eu lido com a avaliação. Então, pronto, não é todo 3 é assim, ou não, todo 1 põe o guarda-roupa por cor, ou, tipo, cumpre horário, né? Então, acho que é para além dos comportamentos o que move. E o que move vocês dois está muito parecido, né? Então, a importância de ser avaliado. Então, um eu quero ver para poder melhorar e ser melhor avaliado, o outro eu não quero nem ver, que é para não ficar triste se por acaso eu não fui. Então, se tiver uma coisinha desse tamanho, né? Quer dizer, se eu tiver uma avaliação ruim, eu fico muito chateada. Olha que loucura. De qualquer forma, ambos 3 aqui, já com história de Enneagrama, falaram mais dos desafios do que do lado bom do ser 3 como líder, né? Então, vou trazer aí. É uma liderança muito focada em resultado, com uma alta energia, que de fato contagia as pessoas, muito persuasiva, né? Uma liderança que vai trazer ali a equipe junto, porque vende bem também as suas ideias, então vai trazer a equipe junto, acelerado, pragmático, né? Foco no que tem para fazer. Então, acho que tem várias coisas muito, muito, muito interessantes, né? Em tempos ágeis, esse pragmatismo, ele se impõe, né? Para mim, é infelicidade, eu gostaria de ter mais tempo para planejar as coisas e tal, não dá. Então, é plano de ação, né, Otávio? Tipo, vamos fazer, tal. Então, esse ritmo, né, acho que é muito interessante também de perceber. E quando, e aí conheço Fátima e Otávio, quando se permitem desacelerar e trazer o coração, se conectam com as pessoas, né? E aí essa sensibilidade vai aparecer. Então, o 3 no seu melhor vai acessar o coração. Eu estava na ponta ali daquele triângulo e não é à toa. E é legal essa história, quando a gente acessa o coração, é delicioso, né? É muito bom. E o mais do que... A gente tem uma percepção, tipo 3, que às vezes até incomoda, porque eu posso estar olhando para frente, eu sei o que está acontecendo atrás de mim, com certeza, né? Eu consigo a leitura do ambiente que o tipo 3 faz, então isso para um líder é muito bom, porque ele lê nas entrelinhas, ele lê o que está acontecendo, ele consegue enxergar. Então, veja, focado no resultado e ao mesmo tempo com essa característica de sensibilidade, de empatia, é muito interessante, né? É só se permitir. É verdade sim. E o tipo 4? Ai, Fê, 4. Quer que eu fale? Eu falo, imagina, meu amor, meu namorado que nos assiste aqui, tipo 4. Então, para mim, falar de liderança hoje e falar de tipo 4 é nos lembrar que liderança hoje é uma liderança que fala de propósito, que vai em busca de conectar primeiro a si mesmo, né, e depois o time com os porquês, né? Com por que a gente faz o que a gente faz, qual é a razão, o que nos move aqui, e aí o 4 vai trazer essa profundidade. Então, para mim, propósito tem muita relação com o 4. Além da beleza, da estética, que são características sempre muito citadas, né, por vários autores do Enneagrama, a sensibilidade, a empatia, uma busca pela beleza estética das coisas, só que eu acho que para além disso, por buscar para si mesmo, encontrar o significado mais profundo das coisas, voltar às origens, o 4 vai trazer para si, na liderança, essa conexão de toda a equipe com a razão de ser da organização. E acho que isso já tem muito valor, né?
E aí, por outro lado, armadilhas comuns, né, nessa dinâmica da relação do 4 com o trabalho é uma relação de puxa-empurra, de hora estou muito empolgado e hora já ficou comum, já não me interessa mais. Então, busca pela novidade. São pessoas muito inovadoras por isso, mas observar que às vezes a desmotivação pode vir, né? E aí, com isso, vem uma oscilação emocional. Então, que pode ser no mesmo dia até, né? Mas isso já é bem conhecido do 4, né? Então, estou super empolgado ou não. E aí, se a gente for olhar do ponto de vista mais amplo, né, das características de personalidade, tem uma tendência forte no tipo 4, que é a comparação, né? Eu me comparo o tempo todo com as pessoas e normalmente o 4 se sente pior, se sente menos. E essa comparação, né, que é o padrão emocional do tipo, faz com que muitas vezes ele se sinta mal e caia ali num padrão de tristeza, de melancolia e fique olhando sempre para o que falta e não se valorizando, olhando aquilo que já tem de bom. E aí pode ser em si mesmo, na sua equipe, na área, no projeto, na empresa como um todo. Então, acho que um grande caminho de desenvolvimento para uma liderança 4 é também treinar esse radar para olhar para aquilo que já está presente, exercícios de gratidão, de reconhecer aquilo que está bom absolutamente do jeito que está e não precisa, né, mudar, e aí trabalhando essa satisfação. Bem legal. E um tipo 4 aqui, Fê, tá aqui fazendo um comentário, o Vinícius, não sei se você conhece, o melhor tipo de todos, né? Veja que os tipos 4, além de tudo, são modestos, né? É incrível, né? E é isso, né? Eu me comparo. Na maior parte das vezes me sinto pior e às vezes melhor, né? Tipo, não, mas também é todo mundo muito comum, todo mundo muito padrão, e aí às vezes o 4 se veste de um jeito diferente, ou bota um tênis diferente, ou usa um cabelo diferente para se diferenciar. Por isso, mesmo dentro das equipes, também tem uma fortaleza importante aí, quando a gente fala de inovação, que é muito disruptiva, né? Então, assim, é buscar aquilo que ninguém nunca tentou mesmo, que ninguém nunca fez, assim, não importa, ser diferente é a grande motivação do 4, né? E, sim, é um tipo muito contagiante, muito apaixonante. Eu acho que ela está apaixonada, viu? Não sei por quê, Fê. Mas é isso mesmo, eu acho que o 4 tem todas essas características e é a importância de ele ficar no presente, né? Porque ou ele está no passado ou ele vai estar no futuro. Então, esse é um ponto bastante sério do 4, né? Eu trabalho com vários coaches, né? E várias pessoas do tipo 4, e é muito interessante ver a dor, porque eles sofrem muito, né? Eles são muito intensos. Então, do mesmo jeito que eles estão muito felizes e têm uma intensidade muito grande na felicidade, tem uma intensidade muito grande na tristeza, né? Então, vão do 0 para o 1000 de uma forma que você fala, peraí, onde é que está, né? Onde é que nós estamos exatamente? Então, é um tipo muito, muito importante em nossos dias, porque realmente traz a questão da diversidade, não tem vergonha da diversidade, estimula a diversidade, né? É muito justo com a equipe, não admite injustiças, e de verdade, né? Se o 4 valoriza quem ele a criatividade, a inovação e a beleza dele, que às vezes ele não sabe, né? Porque como ele se compara, todos os outros são melhores que ele também, às vezes ele é melhor, mas ele fica nessa dúvida. Esse sentimento muito forte leva para uma tristeza muito grande também. Então, se ele não cuidar, a depressão é muito fácil de acontecer também nesse tipo, né? Por conta e tem uma coisa importante na sua fala, Fátima, desculpa te interromper, que é uma incompreensão, né? Acho que tem alguns tipos do Enneagrama que, no contexto corporativo, tem uma tendência de serem mal compreendidos. É verdade. E o 4 é um deles, porque essa nossa vida emocional, durante muito tempo, e na minha carreira foi assim também, ela não era convidada a pertencer no trabalho, né? Seus sentimentos você deixa lá fora. Quantas vezes eu ouvi isso?
E aí são pessoas mais emotivas, né? E que expressam mais o seu sentir. E aí, como isso gera muitas vezes más interpretações, né? E aí acho que você trouxe um ponto também, Fátima, para a gente fazer algumas comparações aí, links para ajudar a galera, 4 e 8 são os tipos mais autênticos e mais intensos do Enneagrama. E aí isso às vezes gera confusão, né, na hora dos diagnósticos. Então, são mesmo parecidos nesse sentido. Eu vejo, sim, essa questão, e eu não sei, Fê, eu não vejo muitos 4 nas organizações, pelo menos nos trabalhos que eu faço, eu vejo mais 4 na área artística, mas vejo poucos na organização. Trabalhos que eu fiz no SESC, por exemplo, tinha um pouco mais, exatamente pela característica do próprio SESC, né? Mas nas empresas eu vejo poucos e são, sim, muitas vezes incompreendidos. E mesmo no ramo artístico, às vezes também são incompreendidos e sofrem com esses altos e baixos, né? Então, o autoconhecimento para o tipo 4, eu acho que assim é absolutamente fundamental. E o que você trouxe do propósito, né? Propósito é algo assim, eu acho que o 4 tem que ter uma ligação espiritual, inclusive, forte, ele precisa ter uma conexão espiritual. A gente não está falando muito, né, dessa área, mas eu acho que é importante a gente falar, né, o 4, ele precisa ter, quando a gente fala em propósito, a gente está falando em conexão espiritual, né, com algo que não é o propósito frio da empresa, é um propósito significativo mesmo, por que eu existo, o que eu estou fazendo aqui, no que eu contribuo. E quando o 4 não acha isso, a dor é muito grande mesmo, né? Então, esse é um caminho importante. Mas que bom, tá bom, 4. Aqui tem mais uma 4. Fê, você sintetizou bem o tipo 4. A profundidade e a intensidade estão bem descritas. A Natália falou. Obrigado, Natália. Boa, Natália. E aí, eu acho que, assim, falando de algumas organizações, Fátima, assim, vai muito da cultura organizacional, né? Mais recentemente, eu tive chance de fazer projetos em empresas culturalmente favoráveis. Então, aquela que cita o nome do cliente sempre de antes, né? Mas na Warner, antiga Turner, né? Tem bastante gente, porque também a gente está na TV. Então, tem um lance artístico que aí você vai ver vários executivos em diferentes áreas. Então, não é só na entrega, né? Mas aí bastante. E também na indústria da beleza. Natura, Avon, enfim. A gente vai ter também. E aí, eu acho que isso é interessante, porque como lideranças, né, observarem os seus próprios vieses quando estão selecionando pessoas. Porque eu posso estar perdendo um grande talento ao não trazer uma pessoa diferente daquilo que eu já tenho, né? E talvez essa energia 4 seja exatamente o que está faltando, né? E justamente pessoas que provoquem um olhar para a sensibilidade, para esse lado mais humano, para as emoções, para a expressão, né? Autêntica de si, para a criatividade, para a inovação. Então, enfim, é muito importante que a gente se questione também, né, nos processos seletivos, enfim, o que a gente está atraindo, porque às vezes a minha vaga não é nem atraente, né, então a pessoa já nem quer ir, e o que eu estou filtrando. Eu acho que você está trazendo muito importante esse ponto, sim. Muito legal. Então, antes da gente entrar na próxima tríade, você que está aqui conosco, não se inscreveu no canal ainda, por favor, agora é a hora, hein? Não perca tempo, hein? Já assina, clica no sininho para você receber as notificações. E nós vamos agora passar para a terceira tríade, com o eneatipo número 5. Quem que gostaria de falar sobre esse? Olá, começa? Você continua, Fê? Vai, bora. Então, vamos lá. O 5, ele é conhecido como observador. É aquela pessoa que olha as coisas mais de longe, com parcimônia, fica mais calmo, mais frio, inclusive nas crises. É aquela pessoa que tem uma intensidade mental muito grande, então ele tem um download mental, né? Às vezes ele fica um tempo pensando. Não é uma pessoa normalmente que gosta de estar no meio de muita gente, não é uma pessoa que gosta de conversar demais, é uma pessoa que às vezes prefere ficar observando,
planejando as coisas, pensando nas coisas, é uma pessoa intelectualizada, ela gosta, né? Normalmente lê muito, é uma pessoa que, às vezes a gente fala assim, nossa, mas esse cara conhece pra caramba, né? Uma enciclopédia, porque ele gosta de estudar e ele gosta de se aprofundar mentalmente. E é uma pessoa que, como líder, ele traz um conhecimento, uma orientação clara, ele traz uma calma muito grande quando o momento é mais difícil, né? É uma pessoa que é profunda nas suas observações, é uma pessoa profunda nas suas análises, então é uma pessoa lógica, uma pessoa que não se emociona tão facilmente com as coisas, então ele não se deixa levar tanto, né? O que você acha, Fê? É isso mesmo? Super. Tem uma colega muito querida, assim, que divide várias turmas de Enneagrama comigo, e é sempre uma honra estar com ela. A capacidade de estudar, de aprofundar, de buscar fontes, enfim, incrível, né? E ao mesmo tempo, né? Bom, eu fui colega, par, liderada do Urânio, né? Uma liderança assim, como sou eternamente grata pelo que ele representou aí na minha trajetória também. Tem uma coisa da não expressão da emoção e o impacto que isso causa nas pessoas às vezes, né? Então, que não é que não sente, mas essa economia de si na hora de expressar, de não verbalizar, de às vezes ter uma expressão facial mesmo mais contida, faz falta muitas vezes. A gente viu lá uma pessoa do tipo 2, 3, que também é emocional, precisa da valorização, do feedback, do reconhecimento, 4, 9 que querem pertencer e tal. E aí essa ausência, né? E até mesmo, sabe, da empolgação? Imagina, Otávio, você bateu a meta, arrebentou, superou, e a pessoa fala, então, tô super feliz, queria dar parabéns a todos, assim, tipo, blasé, né? Então, isso pode fazer muita falta. E por mais que possa parecer algo tão superficial, do ponto de vista humano não é. Porque impacta no engajamento, né? No vínculo emocional das pessoas dentro daquela equipe, na própria segurança emocional para se expressarem, porque assim, não consigo perceber se eu estou num caminho certo ou não, se eu estou sendo aceito ou não, se eu pertenço ou não, sou querido ou não. Então, acho que aí tem uma questão da expressão muito importante, né? Em especial na liderança. São lideranças que inspiram muito tecnicamente, mas aí trazer esse outro lado junto faz, em geral, um deslanchar aí, né, nessa trajetória. Eu acho que você trouxe essa questão da economia, né, Fê? Eles são econômicos em tudo, econômicos na fala, econômicos na expressão. Então, mas eu já fiz uma reunião, eu faço uma vez por mês. Já fiz, como não, né? Tá ótimo. Eu nunca vou esquecer, eu dei coach para um líder, tipo 5, aliás, vários, né? Eu gosto muito do tipo 5, porque ele tem uma seriedade, né? E uma profundidade muito boa, né? Então, o Urânio, mais que ninguém, a gente sabe o quanto que é gostoso trabalhar com ele, porque você pode confiar naquilo que ele está falando, ele não vai falar qualquer coisa, ele não vai jogar qualquer informação. Mas esse líder tipo 5, eu fazia trabalho de team building com ele, e aí ele tinha um momento que a gente se abraçava, aquela coisa de team building. Ele olhava para mim com uma raiva, ele falava assim, não, pelo amor de Deus, faz qualquer negócio, mas não me fala para abraçar as pessoas. E aí eu empurrava ele para o meio, né, para abraçar as pessoas, ele dava um passo para trás, depois 2 passos para trás, e ele estava fora. Eu ia lá, empurrava. Na terceira vez ele falava, não, eu não aguento, pelo amor de Deus. Porque essa coisa do contato para o tipo 5 não é necessariamente muito fácil, porque ele não gosta nem de invadir o outro e nem de ser invadido. Então, o espaço do tipo 5 é muito sagrado, ele precisa ficar sozinho, ele precisa ter o momento dele. É como se ele se recarregasse quando ele está sozinho, quando ele está olhando para as coisas dele, ele precisa desses momentos. Então, nas relações pessoais, inclusive, é interessante, porque você imagina um tipo 5 casado com um tipo 2. Tipo 2 vai lá oferecer cafezinho a toda hora, vai lá oferecer coisa toda hora, e o tipo 5 fala, pelo amor de Deus, me deixa ficar sozinho. E não é que não ame, né? Que o jeito de
expressar amor do tipo 5, e aliás, a gente podia ficar falando aqui 10 horas sobre o jeito de expressar amor dessas pessoas, é completamente diferente um do outro, né? E o tipo 5, ele provavelmente vai expressar o amor com essa coisa mais blasé mesmo, dificilmente ele vai abraçar alguém, né? E agora, claro, que tem diferenças entre o tipo 5. Então, mais uma vez, né, eu posso ter pessoas que são diferentes e que abraçam e que beijam e são tipo 5. Mas, normalmente, o tipo 5 é um tipo que... eu sempre comparo o tipo 5 com gato, né? Eu tenho 9 gatos, eu não sei como que eles ainda não subiram aqui e tal, porque eles estão aqui, tem um dormindo aqui do lado, lá, e para mim eu comparo muito com gato. Ele vem, ele enrosca na tua perna quando ele quer, e do jeito que ele quer, e na hora que ele quer, né? Porque se você invadir o espaço, ele vai te dar um chega para lá. E para mim o tipo 5 é bem isso, né? Mas é um tipo delicioso. Ah, é maravilhoso, eu adoro. Fica aqui, ó, meu agradecimento a Viviane Martins, uma das facilitadoras lá da Iluminata, minha parceira. Estaremos juntas muito em breve fazendo mais uma turma aí de Enneagrama. Então, tem várias pessoas do tipo 5, o João Cortez também, enfim, muito queridas, assim, muito inspiradoras. Agora eu vou falar do meu, hein, Otávio? Pois é. Agora é o tipo 6, hein? O melhor de todos do Enneagrama, que a gente nem falou isso, né, Fátima? Não tem time tipo melhor nem pior, né? Nem para liderança, não tem um que sirva mais e tal, porque eu deixei para falar agora que o 6 é o melhor de todos, enfim. E, cara, assim, falar da liderança 6, eu acho que a gente já começa com como é a relação do 6 com a autoridade, porque ela já é uma relação complexa, né? Então, a autoridade, né, assumir uma posição de liderança é muito assustador, porque aí eu vou bancar os riscos das decisões, das pessoas e tudo mais. Então, eu já fico titubeando. Então, se você está aí me ouvindo e lidera uma pessoa do tipo 6, amiga, amigo, já bota na fogueira, porque se for esperar ela sentir que ela está preparada, talvez ela não assuma nunca esse lugar. Uma outra coisa muito interessante, que foi muito do que aconteceu comigo no meu primeiro convite para assumir uma posição de liderança, né, executiva, era um contexto adverso. Então, a liderança 6, ela cresce na adversidade. Muito porque são pessoas que buscam usar a mente para se antecipar aos perigos, aos riscos, ao que pode acontecer de pior. Quando o pior já aconteceu, que é a adversidade, uma empresa numa situação difícil, uma área desestruturada, e você assume a liderança, pior do que está não vai ficar. Então, esse medo, essa ansiedade, que é tão característico do 6, desaparece. Então, acho que isso é também uma coisa curiosa de entender a relação do 6 com a liderança. Mas são lideranças que usam muito do planejamento, da análise, da mente mesmo, no seu dia a dia. E, ao mesmo tempo, por ter essa característica, né, de buscar a segurança, isso é mais facilmente construído com as pessoas. Então, trabalham muito bem na construção de equipes, uma liderança participativa, onde eu diluo esse risco, né, essa ansiedade, o medo do decidir, né? Então, é muito comum que o 6 adote essa postura mais participativa, em especial 6 fóbicos, que é o meu caso, né? Tem 6 aí contrafóbicos que atacam para se defender, parecem mais o 8 no comportamento. Mas a motivação por trás está lá, medo barra ansiedade, né? Então, tem muita necessidade de se precaver, de se antecipar, de estar ali, plano B, C, D, já pensei, analisei, ponderei, vi tudo que podia ser possível, né, como alternativa para decidir. E aí tem uma das armadilhas grandes que é, infelizmente, a vida não dá essa segurança toda, nem esse tempo todo, e aí você vai precisar desenvolver uma segurança que é em si, na sua própria liderança, na sua própria autoridade, e ousar mais, e se jogar mais, e aí agilizar também os processos decisórios para que as coisas fluam melhor dentro das empresas, né? Então, acho que isso é um pouco do que eu traria, e bate muito com a minha história, enfim, com como eu me vejo liderando pessoas. Como é que você vê, Fátima, os tipo 6?
Então, você sabe que o meu caminho de desenvolvimento é ir para o 6, né? Então, é o meu e o nosso, né, Otávio? O nosso caminho de desenvolvimento é ir para o 6. Então, eu gosto muito do tipo 6 quando ele me obriga a pensar e não ser tão impulsiva, né? Então, quando eu estou com o tipo 6 e falo assim, e se acontecer tal coisa? E se acontecer tal coisa? Ele me faz pensar, ele me faz colocar o pé no breque. Então, eu gosto muito do tipo 6 porque ele tem esse olhar. Para ele é alguma coisa complicada, porque ele faz isso até por medo, né? Por medo de se arriscar, medo de fazer alguma coisa e dar errado. Então, tudo que é legal é poder se arriscar. Então, eu sei que eu sou muito legal para o 3, porque eu puxo o 6 e falo, vamos embora, né? Vamos embora. Com o otimismo do 3, a gente puxa o 6. Mas, por outro lado, o 6 dá uma brecada no 3. Então, essa brecada é muito legal. Eu gosto muito do tipo 6 e vejo o tipo 6 como um grande líder para momentos de crise, porque ajuda a pensar de uma forma mais ampla e ter plano A, plano B, plano C, plano D, que é muito importante. Né? Sem dúvida, acho que tem muito isso, né, Fátima? E você também é minha flechinha, né? E eu me identifico muito com ela, assim, vou para ação, agilizo, em especial se eu estiver estressada, aí que eu vou mesmo. Mas acho que a grande contribuição do 6 está assim, né? Nessa sensibilidade, é muito fácil para mim estabelecer fatores críticos num projeto, por exemplo. É automático. Eu vou pegar ali os dados e automaticamente aquilo vai saltar aos meus olhos. E aí eu vou conseguir construir um plano de contingência e conseguir driblar ali qualquer tipo de risco, de obstáculo. E por conta disso, muitas vezes as pessoas do tipo 6 são consideradas pessimistas, né? Porque eu sempre pensando no que pode dar errado. E eu sempre me considerei uma pessoa otimista. E acho que esse é um tema interessante, assim, né? Porque é o pensar em tudo que pode dar errado para garantir que dê certo. Então, quando a gente policia a fala, o e se, será, depende, se, será, depende, que desmotiva todo mundo que ouve e já traz direto, né, a sugestão, caminhos e tal, a gente assegura também manter as pessoas engajadas, né, animadas com aquilo. Perfeito, muito legal, muito legal. E mais algum complemento, Fátima, sobre o tipo 6? Não, acho que a gente pode ir para o 7. Não, vamos fechar o círculo agora. Vamos fechar com o tipo 7. A Larissa está aqui com os cabelos em pé esperando chegar ao tipo 7, né, Larissa? Quem que gostaria de falar sobre os tipo 7? Vamos lá? Começa e você continua aí, Fê. O 7 o meu filho é tipo 7. Então, vocês podem imaginar que eu e ele temos, assim, alguns probleminhas, não? Porque o tipo 3 tem um jeito e o 7, assim, acha que o mundo é feito para ter prazer. Então, eu gosto de ter prazer. Isso é muito legal na liderança, né? Porque ele torna tudo muito prazeroso. É muito prazeroso trabalhar com o tipo 7. O líder tipo 7 é muito animado, ele sempre vê as coisas de uma forma positiva, ele sempre vai buscar o melhor das pessoas. Então, ele tem coisas muito boas, né? O tipo 7 é muito bom, ele é muito divertido, ele é muito alegre, ele é muito criativo, ele é muito rápido, né? O tipo 7 tem uma rapidez, porque ele tem medo de perder as coisas. Então, como ele tem medo de perder as coisas, né, medo de não perder as oportunidades, ele vai aproveitando tudo quanto é oportunidade. O ponto, às vezes, é que ele acaba ficando meio inconstante. Então, eu conheço uma líder tipo 7 que é fantástica, mas ela acorda todo dia com uma ideia diferente, ela acorda todo dia com um projeto diferente, ela acorda todo dia pensando diferente. Então, a equipe precisa correndo atrás dela, correndo atrás das ideias, o que não é sempre muito simples, não é muito fácil, né? Então, o tipo 7 é esse líder que é prazeroso, é divertido, consegue fazer coisas diferentes, é muito criativo, consegue lidar com pessoas diferentes. Então, o tipo 7 tem facilidade com a diversidade. Agora, o tipo 7, ele precisa, em algum momento, ter foco. Então, por isso que a gente fala que o 7 vai para o 1, né? Eu não sei se está claro para quem está assistindo as flechinhas depois, por que o 7 tem que ir para o 1? Até porque ele precisa, né? Acho que está a flechinha, primeiro ele vai para o 5 e depois ele vai para o 1,
né? Primeiro ele pensa e depois ele foca. E o que é importante? Ele precisa saber o que ele quer com clareza, porque senão ele pode ir mudando, e muda o objetivo, e muda a meta, e muda a empresa, e muda de relacionamento, e essas mudanças, às vezes, podem gerar um certo problema no dia a dia do 7, né? Então é isso, né, Fê? O que você acha? Gosto, é isso mesmo. E acho que para quem já conviveu com uma liderança 7, tem, para mim, acho que é muito inspirador. A energia de criação, a capacidade de concatenar ideias que aparentemente são muito distintas, né? Tipo a culinária com a física quântica, com a espiritualidade, com... Então, assim, vai trazer coisas novas numa velocidade que realmente é muito inspirador, né? E para mim, Fátima, só complementando, né, tudo que você já trouxe, um aspecto importante, né, na liderança 7 como ponto de desenvolvimento é a conexão emocional com as pessoas. Então, tende a não se aprofundar tanto nas relações, e em especial se a gente está com uma pessoa com uma emoção lá não tão positiva, né, considerada não tão positiva, está triste, está desanimado e tal, o 7 tende a evitar, fugir da dor, do sofrimento, né? E aí isso pode prejudicar muito nessa relação, né? E querer resolver rápido demais, ou não dar vazão para aquilo, não acolher o suficiente, não cuidar o suficiente daquela pessoa. Então, para uma liderança de pessoas, como é que eu me conecto de uma maneira mais profunda, né, com as pessoas que eu lidero? Então, acho que esse é um ponto aí de atenção. Acho essa coisa do 7 é importante que você está trazendo da emoção dele, né? Eu tenho até um exemplo. Minha mãe estava muito doente, estava quase mesmo para fazer a passagem, e o meu filho estava voltando dos Estados Unidos, e eu falei para ele, olha, passa, vê a vovó, né? Porque de repente pode ser a última vez que você a veja. Mas ele amava minha mãe até não poder mais. Então, imagina, ele não conseguiu lidar com a dor. Então, é muito interessante o tipo 7, né? O quanto ele foge do conflito e quanto ele foge da dor. E eu precisava também dele mais próximo, né? Mas era um momento muito difícil para ele. E aí, entendendo o tipo 7, ficou mais claro para mim. E depois ele fez um vídeo para ela maravilhoso, assim, de despedida, que foi uma coisa, né? Depois que ela fez a passagem. Mas assim, o momento em si, para o 7, era difícil de se conectar com a dor e se conectar com essa emoção. Você tem toda a razão, esse ponto mesmo. E ao mesmo tempo, né, quando... Desculpa, Otávio. E ao mesmo tempo, quando conecta, assim, é muito lindo de ver. Então, assim, tem um CEO de um cliente nosso também na Iluminata, que é um tipo 7, ele é CEO da empresa aqui no Brasil, uma empresa finlandesa, que eu sou muito fã. É um cara jovem e que tem uma sensibilidade ímpar, assim. Então, o quanto a pessoa também se coloca nesse caminho de desenvolvimento, né? Porque acho que tem uma fala aqui, a gente passou pelos 9 tipos, Otávio, eu acho importante, que é, cara, não é, então, você é assim e vai morrer assim, né? É o que a gente faz com isso, né? Para mim, o Enneagrama, ainda hoje, eu olho para ele como esse mapa, né? Um mapa de desenvolvimento. E se ele é um mapa, o território sou eu. Então, é um caminho para eu mergulhar cada vez mais em mim mesmo e ir tirando aquilo que não serve mais, lapidando e fortalecendo aquilo que são dons mesmo, que são parte da minha essência, né? E é muito interessante, assim, quando a gente vê pessoas nessa jornada, trazer essa beleza. E aí fica aí, Fernando Campos, um abraço para você. Uma liderança 7 muito querida. Muito legal. Demos a volta e olha, o tempo voou, hein? O tempo voou. Nós tínhamos algumas outras perguntas que a gente ia abordar, mas acabou que tomamos esse tempo que eu achei super rico para explicar um pouco sobre os eneatipos e trazer detalhes da experiência delas duas. Acho que foi muito rico o nosso bate-papo. Mas já fica aqui o convite, tanto para a Fernanda quanto para a Fátima, para um próximo bate-papo, porque a gente poderia explorar aspectos sobre diversidade, sobre inclusão, como é que os líderes desses vários eneatipos podem se portar para ter um melhor desempenho, para incluir melhor as pessoas, para considerar outros aspectos de empatia, construção de relacionamento. O convite já está aqui feito para vocês.
Estamos chegando no final desse nosso bate-papo. Fernanda, convido você então para você deixar aqui para a galera que está com a gente as suas considerações finais. Oxe, nem me dá tempo de pensar minhas considerações finais. Acho que eu já comecei a falar sobre elas nessa minha última passagem, né? Eu sou realmente muito apaixonada pelo Enneagrama, fez muita diferença na minha trajetória, né? Eu conheci o Enneagrama, eu tinha 19 para 20 anos, hoje eu tenho 45 e vejo o quanto foi significativo entender algumas armadilhas, algumas barreiras, enfim. E, ao mesmo tempo, tem uma fala que é muito minha, Otávio, e você, como meu aluno, já ouviu, que é jamais colocar qualquer tipo de ferramenta, ou mesmo uma sabedoria tão profunda como o Enneagrama, acima de uma pessoa, do que ela sabe sobre si, da história que ela tem. Então, que a gente possa, de fato, honrar o uso do Enneagrama, com a profundidade que tem, com a beleza que como esse caminho de desenvolvimento. Que seja sempre um convite para a pessoa olhar para ela, que a gente não tire o gostinho das pessoas descobrirem o próprio tipo, descobrirem o próprio caminho. Até, Otávio, se você quiser compartilhar depois com link para teste, e-book, eu acho que é bem legal, é um jeito das pessoas terem um gostinho, um cheiro, né, sobre isso tudo, e ainda assim lembrando que o mais importante é o olhar para si, mais do que saber o tipo, acho que de tudo que a gente falou aqui, o quanto para você reconhecimento e aprovação por parte dos outros é algo importante, ou o quanto você usa a sua mente para se precaver, se antecipar, ou o quanto para você a raiva, a necessidade de controle, o justo e o injusto, o certo e errado, são questões que mobilizam. E aí essas perguntas falam mais alto do que talvez chegar na conclusão de qual o seu tipo do Enneagrama. E mais do que isso, convido aí para quem quiser me seguir, me acompanhar meu trabalho e também das consultorias que eu atuo, a Iluminata, a Transformação é uma delas, a Impulso Beta, então seguimos conectados aí pelas redes. E tá aqui no banner agora o Instagram da Fernanda, femendonça.br. Já vai lá no Instagram para você não esquecer, já começa a seguir a Fernanda, que tem muita coisa legal. Fátima, por favor, agora as suas palavras finais aqui para a galera que está conosco. Bom, primeiro eu quero colocar minha profunda gratidão, né? Por poder falar sobre Enneagrama, que é esse instrumento, essa ferramenta, esse mapa, essa sabedoria tão sagrada, né? Então, primeiro é realmente muita gratidão, Otávio e Fernanda, por poder compartilhar esse momento. Então, acho que é a primeira coisa que eu quero dizer. E a palavra final é que compaixão é o maior aprendizado, né? É que a gente saber ter compaixão por nós mesmos, a gente investir tempo em olhar para dentro, talvez seja o maior investimento que a gente possa fazer, né? Investir em olhar para dentro, ajudar as pessoas a se olharem um pouco mais, a se gostarem um pouco mais, a se aceitarem um pouco mais, né? A se amarem um pouco mais. E é isso tudo que o Enneagrama faz com a gente, sabe? Ele faz com que a gente olhe para dentro, que a gente se ame, que a gente se goste, que a gente se aceite, que a gente tenha compaixão pelo outro. Eu acho que o mundo está precisando de mais compaixão e muito amor, né? E eu tenho certeza que o Enneagrama faz isso e que a gente precisa, sim, trabalhar nas nossas características. A gente precisa entender que nós não precisamos morrer com os nossos vícios emocionais, que a gente pode ir além disso tudo, que a gente pode ser mais feliz, que a gente pode ir para a nossa essência e não ficar preso na nossa personalidade. Eu acho que essa é a grande beleza do Enneagrama. Quando eu olho para o Enneagrama e vejo que ele apresenta um caminho de desenvolvimento, aí, para mim, está a grande diferença dos outros instrumentos, das outras ferramentas. Porque eu ficava sempre muito brava quando eu recebia uma lista de coisas que eu era, né, com qualquer teste, você é assim, assim, assado, mas pera um pouquinho, mas como é que você sabe? Eu respondi 10, 12, 15, 20 perguntas e você diz como eu sou, qual é o respeito que você tem por mim? Eu acho que no Enneagrama é exatamente isso que a gente consegue, é o respeito pelo ser humano. O que a Fernanda falou, ou seja,
Por mais que você saiba qual é seu tipo, você está além do seu tipo. Então, você é visto, você é reconhecido, você é sentido como um ser, né? E eu acho que essa é a grande diferença dessa ferramenta tão maravilhosa e que oferece, sim, as possibilidades de desenvolvimento e de crescimento, que para mim foi o mais importante no Enneagrama. Quer dizer, porque eu sempre falava assim, tudo bem, eu estou aqui, mas como eu faço para crescer, como eu faço para me desenvolver? E o Enneagrama possibilita isso, né? Então, eu quero também convidar todos vocês, né, para que me sigam, né? No YouTube, eu tenho um canal no YouTube que é Fátima Mota Treinamentos, né? Tem aí, né? Inclusive, Você está passando, aqui, né? ó, isso, Fátima Mota Treinamentos, está aqui. Já vai lá no Instagram agora, começa a seguir a Fátima. Tem muita coisa legal, vocês nem imaginam. Tem no Instagram, tem no YouTube, tem podcast, enfim, tem várias coisas. Tem uma parte só sobre Enneagrama, tem uma parte só sobre liderança. Então, assim, fico à disposição de vocês para que a gente possa continuar aí, né? Como é que é? Conectados. Muito legal, olha, muito obrigado para vocês duas que aceitaram o meu convite e puderam enriquecer aqui os conteúdos do meu canal, muitíssimo obrigado. Para vocês que estiveram aqui conosco nessa 1h30 quase, muitíssimo obrigado pela presença de todos vocês. Se você não se inscreveu no canal ainda, agora é a hora. Se inscreva no canal, clica no sininho, muito obrigado. Eu comecei o Enneagrama, como eu falei, 1 ano atrás, e transformou a minha vida, transformou a maneira como eu me enxergo, transformou a maneira como eu encontrei outras possibilidades de me conectar com as pessoas, não só profissionalmente, com a minha equipe, mas também pessoalmente, entender muito melhor os comportamentos do Otávio. E nesse mundo que a gente vive do século XXI, com as demandas que a nossa carreira profissional nos traz, me parece que o autoconhecimento é o caminho, não tem outro, né? Na medida em que nós deixamos isso de lado e não caminhamos na direção de nos autoconhecer, nós vamos acabar nos privando, porque as experiências que a gente vai tendo vão acabando sendo significadas de uma maneira pouco auspiciosa, vamos dizer, pouco proativa, pouco interessante para a gente. Muito obrigado para todos. Vai ter um segundo episódio aqui com elas duas, em que nós vamos trabalhar, não falando dos eneatipos, mas mais na prática, como é que nós podemos usar. Um grande abraço para todos vocês, mantenham-se saudáveis, uma boa noite para todos e até a próxima, pessoal. Um grande abraço, fiquem bem. Tchau, tchau.